Bom, tal como combinado na aula, eh, vou começar aqui por realizar um vídeo que explica aqui a resolução do exercício. Aqui está o exercício 1. Na verdade é o exercício 9 da ficha que eu vos dei sobre as funções trigonométricas. Portanto, começando aqui pelo exercício 1.1. Portanto, temos aqui a função f, função definida por f de x igual a 1 menos raiz de 2 seno de x sobre 3. Pede para indicar o domínio e o contradomínio da função f. Ora, o domínio da função f é muito simples. O domínio é R. Isto porque as funções trigonométricas seno e cosseno têm domínio R, ou seja, existe seno e cosseno de qualquer ângulo, o que implica que o x sobre 3 pode ser um qualquer número real, ou seja, o x pode ser um qualquer número real. Portanto, os meus objetos poderão ser os números reais que eu quiser. Depois, relativamente ao contradomínio. O contradomínio, aí sim, só aqui numerar a questão. Relativamente ao contradomínio, como é que nós determinamos o contradomínio desta função? É por enquadramento. Vamos ter que fazer aqui uns cálculos auxiliares. Fazer aqui à parte. E, portanto, o que é que eu necessito fazer? Portanto, tenho que partir da função original, da qual esta função resulta, que é a função seno de x. Ora, nós sabemos que o seno de x é um número entre menos 1 e 1, isto qualquer que seja o número real. Portanto, sendo assim, o seno de... Só aqui corrigir. O seno de x sobre 3, a transformação que estamos a realizar aqui relativamente ao gráfico da função seno de x, é uma transformação que afeta os objetos e mantém intactas as imagens e, portanto, o contradomínio continuará a ser entre menos 1 e 1. Depois, temos que multiplicar as imagens por menos raiz de 2. Ora, como vamos multiplicar as imagens por menos raiz de 2, essa multiplicação vai-se fazer em todos os termos aqui desta dupla inequação. E como estamos a multiplicar pelo número negativo, vamos ter que fazer aqui uma pequena troca. Portanto, o 1 vai passar para aqui e o menos 1 vai passar para aqui. Portanto, esta troca que estamos a fazer é porque estamos a multiplicar pelo número negativo. Se fosse o número positivo, manteríamos as posições. Como é que vai ficar então? Vai ficar menos raiz de 2 vezes este 1, portanto, que vai dar menos raiz de 2, menor ou igual que menos raiz de 2 seno de x sobre 3, que por sua vez é menor ou igual, ora aqui o menos 1 vai multiplicar pelo menos raiz de 2, que ficará raiz de 2. Depois, ficamos então... Falta-nos então agora só somar 1 a todos os termos. Ficamos então com 1 menos raiz de 2, menor ou igual que 1 menos raiz de 2 seno de x sobre 3, menor ou igual que raiz de 2 mais 1. Ora, posto isto, o contradomínio da minha função, posso até terminar aqui, portanto, reparem que nós aqui temos o f de x e, portanto, acabamos de provar que o f de x é um qualquer número entre 1 menos raiz de 2 e 1 mais raiz de 2. Ora, sendo assim então, o contradomínio da minha função será então o intervalo de 1 menos raiz de 2 a 1 mais raiz de 2. Relativamente à questão 1.2, determina a expressão geral dos zeros de f. Ora, para determinarmos os zeros de uma função, analiticamente, temos que descobrir quais são os objetos que têm imagem zero. Portanto, o que vai ser equivalente a ter então 1 menos raiz de 2 seno de x sobre 3 igual a 0. Como é que vamos resolver esta equação? É uma equação trigonométrica. O primeiro objetivo será então isolar a razão trigonométrica. Portanto, menos raiz de 2 seno de x sobre 3 será igual a menos 1, que é equivalente a ter seno de x sobre 3 igual, portanto temos que passar o menos raiz de 2 que está a multiplicar aqui para o segundo membro a dividir. Ficará então 1 sobre raiz de 2.
racionalizando o denominador, ou seja, multiplicando aqui o denominador da fração por raiz 2 e o numerador por raiz 2, ficamos com seno de x sobre 3 igual a raiz de 2 sobre 2. Depois de isolarmos a razão trigonométrica, digamos que o primeiro passo foi atingido, temos agora que equilibrar a equação, ou seja, temos que, recorrendo à tabela trigonométrica ou recorrendo à calculadora, descobrir qual é o ângulo que tem seno igual a raiz 2 sobre 2, que é o seno de π quartos. Portanto, o seno de π quartos é raiz 2 sobre 2, portanto, o número que está aqui escrito, usando a função seno, é raiz de 2 sobre 2. Ora, a equação está equilibrada, portanto é muito simples. Então, o x sobre 3 será igual ao π quartos mais 2kπ, ou o x sobre 3 será igual a π menos π quartos mais 2kπ, com k pertencente a 0. Portanto, o que eu apliquei aqui foi a fórmula respectiva das equações para o seno. Portanto, ficamos então com o x igual, agora o 3 está aqui a dividir, vai passar ali para o segundo número a multiplicar, 3π quartos mais 6kπ, ou x sobre 3, portanto temos de fazer aqui π menos π quartos, que dá 3π quartos, mais 2kπ, k pertencente a 0. Portanto, ficamos então com x igual a 3π quartos mais 2kπ, ou x igual, 2 não, peço desculpa, aqui é 6kπ, tenho que apagar aqui esta parte, só um segundinho, portanto, aqui não é 2kπ, mas sim 6kπ. Ou x igual a, portanto o 3 está aqui a dividir, vai passar ali para o segundo número a multiplicar, ficamos com 9π quartos, e aqui 3 vezes 2 dá 6, mais 6kπ. Temos então aqui a expressão geral dos zeros desta função f. Passando agora para o aqui para o 1.3, pede para, só vou limpar aqui a área, pede para então mostrar que 6π é período da função f. Ora, o que é que nós temos que fazer então aqui no 1.3? Temos que provar que o f de x mais 6π é igual ao f de x, isto, qualquer que seja o x pertencente ao domínio de f. Portanto, isto é o que nós temos que provar. Portanto, então, vou calcular a imagem do x mais 6π, que vai ser igual, ora, atendendo ali à expressão analítica da função, que nos diz que a imagem do x é igual a 1 menos raiz 2 seno de x sobre 3. Então, aqui neste caso, a imagem do x mais 6π será igual a 1 menos raiz de 2 seno de x mais 6π sobre 3. Ok? Portanto, o que nós fizemos foi apenas e só substituir o objeto x, que está ali na expressão, pelo objeto x mais 6π. Seguindo aquela regra, naturalmente. Ora, sendo assim, ficamos com 1 menos raiz de 2 seno de, portanto, x sobre 3 mais 6π sobre 3 e, portanto, será igual a 1 menos raiz de 2 seno de x sobre 3 mais 2π. Portanto, agora, fazendo a redução aqui ao primeiro quadrante, ou simplesmente analisando aqui este ângulo, que é o ângulo x sobre 3 mais 2π, portanto, se repararmos com atenção, o que nós estamos aqui a considerar, temos uma espécie de um ângulo, não é? Que tem a amplitude x sobre 3. Claro que se este ângulo eu
rodar mais 2π, vou voltar exatamente a um ângulo equivalente a este que tem exatamente o mesmo seno. Por isso, o seno de x sobre 3 mais 2π pode ser simplificado em 1 menos raiz de 2 seno de x sobre 3 apenas. Isto porque a função y igual a seno de x é periódica de período 2π. Pronto, sendo assim acabamos de provar, no fundo, esta expressão que está aqui é no fundo o f de x, portanto acabamos de provar que de facto f de x mais 6π é igual a f de x e portanto 6π é período da função. Relativamente aqui ao 1.4, ora, vou limpar novamente aqui esta área. 1.4. Relativamente aqui ao 1.4, determine os valores de x para os quais f atinge o valor máximo. Eu vou só aqui rapidamente tentar fazer um esquema do que se está a passar. Portanto, a ideia é um bocadinho esta. Vou tentar aqui. Nós temos, imaginem que este é o gráfico da minha função f. Portanto, o que é que eu procuro? Os valores de x, neste caso, neste meu desenho, seriam 2, os valores de x para os quais f atinge o valor máximo. Ok? Ora, portanto, eu pretendo estes valores de x que estão aqui, que têm a imagem máxima. Ora, nós há pouco, na linha 1.1, reparamos que o domínio da função, o contradomínio, desculpem, da função f, era exatamente o intervalo de 1 menos raiz 2 a 1 mais raiz 2. Ok? Portanto, se o contradomínio é de 1 menos raiz 2 a 1 mais raiz 2, então nós já sabemos qual é a imagem máxima que esta função tem, que é aquele valor que está ali, é o 1 mais raiz 2. E também sabemos qual é a imagem mínima que a função tem, que é o 1 menos raiz 2. Portanto, neste caso, aqui 1 menos raiz 2. Ora, portanto, o que é que nós pretendemos então? Os objetos que têm a imagem 1 mais raiz 2, chamados maximizantes. Portanto, o que eu pretendo são os objetos que têm a imagem 1 mais raiz 2. No fundo, é ir ali à expressão analítica da função e substituir ali a imagem por 1 mais raiz 2 e descobrir quais são os objetos que têm então essa imagem. Ficamos então com 1 mais raiz de 2 igual a 1 menos raiz de 2 seno de x sobre 3. Resolvendo esta equação trigonométrica, aqui o 1 corta com este 1, vou passar ali o termo com o seno para o primeiro membro. Ficamos então com raiz 2 seno de x sobre 3 igual a menos raiz 2. E, portanto, o seno de x sobre 3 será igual a menos 1, quando passarmos o raiz 2, está aqui a multiplicar, ali para o segundo membro a dividir. Ora, equilibrando a equação, mais uma vez. Portanto, qual é o ângulo que tem seno menos 1? Se formos rapidamente ao círculo trigonométrico, descobrimos facilmente que esse ângulo... Agora vou tentar aqui fazer um círculo. Portanto, descobrimos facilmente que esse ângulo corresponde ao 3π meios, por exemplo, ou ao menos π meios, neste momento, não é? Portanto, se a partícula fizer ou descrever um arco de amplitude 3π meios, a sua ordenada, portanto o seno, será então menos 1. Ou seja, posso escrever ali o número menos 1 como sendo o seno de 3π meios. Neste momento, a equação está equilibrada. Naturalmente, então, o x sobre 3 terá que ser igual ao 3π meios mais 2kπ, ou o x sobre 3 terá que ser igual a π menos 3π meios mais 2kπ. Portanto, acabando de resolver a equação, o 3 que está a dividir passa para o segundo membro a multiplicar. Ficamos com x igual a 9π sobre 2 mais 6kπ.
kπ. Não esquecer que o 3 também multiplica ali pelo 2kπ. Ou x igual, bom, aqui π menos 3π sobre 2 vai dar π sobre 2. Multiplicando por 3 ficamos com 3π sobre 2 mais 6kπ, com k pertencente a z. E temos então aqui a expressão geral dos maximizantes da função, ou seja, dos objetos que têm imagem máxima. Sendo assim, o exercício 1 está esclarecido. Alguma dúvida podemos esclarecer na próxima aula. Ok?